Então hoje nós vamos estudar fundamentos da psicologia e do aconselhamento. Vamos lá? Vamos dar início? Bom, algumas coisas que nós vamos aprender nessa matéria, só para você ter uma noção, tá? Conhecer sobre o ser humano. O ser humano é difícil de entender ou não é? O ser humano é muito difícil, né? E há muito tempo se estuda o ser humano, né? A personalidade, o que é personalidade? Vamos estudar caráter, vamos estudar temperamentos. Quem sabe algum tipo de temperamento que nós temos? São pelo menos 4 tipos de temperamento que nós temos e nós vamos, quem sabe, conseguir identificar qual é o nosso temperamento, tá? Tem o colérico, tem o nostálgico, tá? Nossa, mas isso é tudo. Oi? E depois você vai conhecer, tá? Fica tranquilo. As doenças da alma, o aconselhamento, né? Como aconselhar, com quem se aconselhar, tá? E outros assuntos relacionados. Vamos estudar sobre as doenças da alma, aqui quando fala doença da alma, depressão, estresse, estafa, síndrome de Burnout, saber diferenciar uma da outra, o estresse, a depressão é demônio, não é demônio, o que é a depressão? Tá? Ou outras doenças relacionadas, e entender, e muitos tabus, quem sabe, pode ser quebrado nessas aulas aí, tá bom? Bom, introdução, onde está aí a introdução? Que página aqui está? 13. 13. Página 13. O homem é um ser complexo, sim ou não? Sim. Por mais que você conviva com uma pessoa, né? Aquela pessoa que você pensava ser de um jeito, daqui a pouco você vai ver que ele é de outro jeito. Você pensava que ele agia de uma maneira, como você agiu de outra maneira. E você convive com uma pessoa e fala, nossa, eu pensei que ela era assim, é tão diferente do que eu pensava, né? Então o ser humano é um ser complexo. E não só complexo no seu modo de ser, de agir, em tudo, até na sua biologia, né? O ser humano é complexo. Você sabia que nós temos mais de 20 quilômetros de veias no nosso corpo? Você sabia que o nosso coração ele bombeia 20 mil litros de sangue por dia, um caminhão desses pipa por dia de sangue? E você sabia que nós temos quase 300 ossos no corpo? Sabia que na ponta do seu dedo tem milhões de células? Só na pontinha do seu dedo tem milhões de células. E assim por diante. Vamos lá. E essa complexidade envolve a dinâmica da vida humana e deve ser objetivo de estudo da teologia. Por quê? A teologia está ligada a Deus, está ligada ao homem. Então, deve ser estudada dentro da psicologia. Haja vista que a teologia faz parte do ser humano. Deus sendo trazido, explicado e vivenciado no homem, que tem a sua história. Porque o homem foi feito de Deus, né? É a imagem e semelhança de Deus. E em suas histórias, alegrias, realizações, conquistas, nós vamos estudar, mas também que carrega dores, frustrações, angústias, traumas. Quem já teve algum desses sintomas aí? Dor, frustração, angústia, trauma. O ser humano também carrega isso. Nós vamos estudar isso detalhadamente. As dores humanas, vamos começar, está aí, né? Que página aí que é isso aí? 13. As dores humanas, que não são poucas, precisam ser acolhidas, tratadas, e certamente a palavra de Deus e tem sido remédio eficaz para sarar toda a sorte de enfermidade da alma. Portanto, é possível ressignificar a própria existência, é possível ter qualidade de vida, é possível deixar aos pés da cruz tudo aquilo que foi vivido e trouxe feridas para o ser. Quem aqui tem partes do seu passado que você queria apagar? Tem? Eu não queria ter vivido isso. Tem não? Você é novo ainda, né? Isso aqui eu não queria. Se isso aqui fosse diferente. Se eu vivesse, eu faria isso diferente.
E alguns conseguem deixar para trás, mas outros já não conseguem. Ainda trazem aqueles traumas. É isso que nós vamos tratar nessa aula. É isso que nós vamos tentar colocar um remédio nessas feridas da alma, tá? Não é ferida do corpo, é feridas da alma. E a alma, vamos ser sinceros, irmãos, a alma, ela é conhecida como depósito dos sentimentos. Sim ou não? Ei, a alma, essa alma é terrível. É terrível, é ela que faz você sentir dor, chorar, angustiar, tristeza, medo, vem dos sentimentos da alma, tá? Lembre-se uma coisa, nós somos espirituais, ok? Mas nunca se esqueça que nós temos uma alma, temos sentimentos. Então, o problema hoje é que as pessoas levam tudo pelo espiritual. E você vai ver nessa matéria que não é bem assim. Qualquer coisa, você já viu aqueles até que qualquer coisa é o demônio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu aconselho pessoas aproximadamente, pelo menos 35 anos. Eu aconselho. E 90% das pessoas que vêm se aconselhar comigo, 90% das situações, o problema não é físico, não é um problema físico e nem espiritual, é um problema emocional. Não é problema de demônio, 90% nos casos. Não é problema de uma enfermidade, é problema emocional. Então, a nossa matéria tem muito a ver com a alma, com o psique, que nós vamos entender daqui a pouco. Bom, a ciência da psicologia, capítulo 1, tá? Página que está aí? 15. No senso comum fala-se da constância. 17. No senso comum fala da constância, fala-se com constância da psicologia. Por exemplo, quando alguém discursa bem, um vendedor que tem uma capacidade, convencimento, persuasão, há os que dizem que ele tem uma boa psicologia. A pessoa que traz uma boa oratória, ele tem uma boa psicologia. Já ouviu falar assim, aquela brincadeira assim, esse cara é psicão, hein? Esse aí está mexendo com o seu psicológico, já viu? Ou ele mexeu com o seu psicológico. A pessoa vai lá e vende um negócio lá, e na propaganda, a maioria das propagandas você vai ver e fala assim, ó, não, se você acha que não tem capacidade, então pula esse comercial. Aí o cara fala, eu não tenho capacidade? Ele já mexeu com o seu psicológico. Não, se você acha que você não vai vencer mesmo na vida, que você não, também precisa assistir. Aí fala, não, peraí, eu não vou assistir, eu não tenho capacidade? Eu posso sim. Então aquilo já mexe com o seu psicológico. Então tudo aquilo que tem, né, poder, por exemplo, um vendedor que tem um bom conhecimento e persuasão, está dizendo aí que ele usa psicologia. Oi? Reversa, exatamente. Há aqueles que querem, então, como a formada em filosofia lá atrás agora, ela vai me corrigindo aí a hora que for preciso, tá? Agora ninguém segura. Há aqueles que querem ajudar pessoas, orientando e aconselhando, e dizem que para isso usam o quê? A psicologia. E até um ditado, né, que diz, afinal todos dizem que de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Eu vou acrescentar, de médico, de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Sim ou não? Porque a pessoa está passando por problema, você fala, faz isso, você está sendo um psicólogo. Está com dor, fala, toma isso aqui que é bom, está sendo um médico, né? E de louco também todo mundo tem um pouquinho, tá? Bom, essa forma de falar recebe o nome de psicologia do senso comum, né? Do senso comum. O fato de estar aconselhando alguém. Você está dentro do ônibus, sentado, e a pessoa fala, eu não sei o que eu faço. Você, faz isso, faz não sei o quê. Você está sendo um psicólogo. A pessoa está sentada às vezes no banco da igreja ali e fala, hoje eu passei por isso. E você aconselha, de alguma forma, você está sendo um psicólogo para aquela pessoa, chamado de senso comum. Ok? Então, veja bem, aí eu faço uma pergunta para vocês agora. Responde aí, Natanael, você que é solteiro ainda. Quem não é pastor ou psicólogo, pode aconselhar? Pode. Você não é pastor, evangelista? Se tiver sabedoria.
isso. Se ele tiver sabedoria, lógico que pode, por que não? Mas ele sendo solteiro, ele pode aconselhar um casal? Não? Acho que pode. Hã? Pode sim. Tem um sim e tem um não ali. Pode sim. Ele é solteiro, Adriane, pode aconselhar um casal, Tânia? Eu acredito que se ele não tiver pela experiência, não. Se for assim, o padre também não pode aconselhar pode ninguém. dar conselho, independente da sabedoria da pessoa. O que eu não posso é colher todos os conselhos que eu recebo. Veja bem. O ginecologista não pode dar Lógico que, vamos lá, quem já é casado, é lógico que ele tem uma bagagem a mais de experiência, concorda? Mas isso não impede um solteiro de aconselhar um casal, desde que ele aconselhe à luz da Bíblia. Ele aconselha à luz da palavra de Deus. Lógico que vai valer muito a experiência de quem já é casado, mas isso não impede um solteiro de dar um conselho para quem já é casado, principalmente no que tange a palavra de Deus, tá? Exemplo, aí que eu falei aqui, se o casal, ó, eu dei um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós não falamos da cruz de Cristo? Nós não falamos que aquele que está com Cristo está crucificado com Ele? Nós não falamos que devemos carregar a cruz? Mas alguma vez você já carregou alguma cruz? Alguma vez você já foi pregado na cruz? E você não aconselha a pessoa para carregar a cruz? Não aconselha a pessoa a sofrer pelo amor de Cristo, que tem que estar crucificado com Cristo? Quem nasceu de novo está crucificado com quem crucifica suas paixões e concupiscências, não é isso que a gente prega? Mas nunca vamos pregar. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos conhecimento. Então, uma coisa que você precisa para aconselhar, já que a nossa matéria está falando fundamentos da psicologia, do aconselhamento, é ter conhecimento. Quando você tem argumento, tem conhecimento, aí você pode aconselhar, ok? Concorda? Discorda? Concordam? Vamos lá. De acordo com Lopes, a psicologia da ciência, tá? E a ciência. Definição, o que é psicologia e ciência? De acordo com Lopes, está na página qual aí? 17. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os seus processos mentais. Isso é a psicologia, tá? Estuda o comportamento humano e seus processos mentais. A definição proposta afirma que a psicologia é uma ciência, logo está amparada e fundamentada no rigor metodológico. Bloch afirma que a ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, é o objetivo do estudo, expresso por meio da linguagem precisa e rigorosa. Você vai entender isso lá para frente agora, vamos lá. Bom, agora o ser humano, tá? A psicologia fala de estudar o ser humano, não é isso? Vamos entender um pouquinho do ser humano? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define o ser humano como sendo bio, psicossocial e espiritual. Então, o que é bio? Vida, né? Social, ele vive em sociedade, ok? E espiritual, ele tem um espírito, certo? Então, somos corpo, alma e espírito, ok? Bom, emocional e espiritual, página 1.3 aí. Tem pessoas que têm deficiências profundas e graves emocionalmente e pensam que tem uma vida espiritual saudável. Deixa eu te dizer, guarde isso. Você nunca vai ser espiritualmente saudável se você não for psicologicamente, emocionalmente saudável. Não adianta. Uma pessoa que tem o seu emocional totalmente descontrolado, ele nunca vai conseguir ser espiritual. Então, para que você seja espiritual, primeiro você tem que ser curado emocionalmente. Uma das, né? Pode ter reserva. Você tem que tratar a alma para poder se encher do espírito. Tem pessoa, por exemplo, que ele vai para a igreja. Você sabia que tem gente que vai para a igreja porque ele tem medo de Deus? Medo de ir para o inferno. Por causa do medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de Deus. Eu vou porque vai que o pastor fala alguma coisa para mim lá, fala que eu não fui. Você conhece alguém que vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno? Isso
são pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, já começa por aí. Não conhece a palavra. Não conhece a palavra. E às vezes ele até conhece o caminho, mas não deixa a palavra entrar dentro dele, porque ele não está curado emocionalmente. Mas eu acho que, tipo assim, como eu era católica, eu acho que é muito falho a questão do evangelho, pregar a palavra. Sim. Então, você, espiritualmente, eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento de nada. Então, você não é explicado. Então, você cumpre um protocolo, talvez por temer mesmo. Você vê que por isso que Jesus ele fala, ele não fala pouquinho do céu, você já notou? Fala muito pouquinho do céu, porque ele não quer que você vá lá pelo que tem lá, mas pelo que ele fez por você. E as pessoas vão para a igreja com medo de Deus, muitas delas. Então, guarde isso, tem pessoas que têm deficiências profundas e graves emocionalmente. Por exemplo, qual um deles? Que alguém fez alguma coisa para ele. Já aconteceu? De alguém, quem aqui, alguém já fez alguma coisa que te magoou, te chateou, te entristeceu, caluniou você, ou traiu você? Tem? Todo mundo. Todo mundo acontece isso. Agora, qual é o problema disso? Isso aí, você vai sofrer aquela traição, Agora, o problema é quando aquela situação deixa de ser um momento e passa a ser um estado. Você pode sofrer um dia, 2, 3 dias, 5 dias. Exemplo, a morte de alguém. Dói ou não dói não? O ente querido que você ama. Dói ou não dói? Difícil perder alguém que a gente ama ou não é? Agora, você pode chorar uma semana, 2, até um mês. Agora faz 20 anos, você está chorando ainda? Aquela pessoa te traiu faz 20 anos. E você há 20 anos atrás, meu Deus do céu, você continuar sofrendo aquilo, isso são doenças emocionais que precisam ser tratadas. E nós vamos falar muito isso durante a nossa aula. Perdão, nós vamos falar sobre perdão, tá? Vamos falar sobre isso também. Bom, não tem como desfrutar uma vida espiritual saudável se a sua vida emocional está enfrancada. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Eu tenho medo de tudo, eu sofro com tudo, eu vou para a igreja, mas está lá dentro aquela pessoa que me feriu, que machucou, aí eu tenho que mudar de igreja. Você se tornou uma pessoa espiritual? Não. Não tem como se a sua vida emocional não for saudável. Bom, e o que é os problemas aí que nós estamos falando de uma vida emocional não saudável? Medos, traumas, acho que trauma é com, né? Angústias, frustrações, mágoas, ódio, rancor. Quem já passou por algum desses estágios? Né? Temos alma. Se você tem alma, já passou por isso. Ok? Quem passou não tem alma. Não tem alma. Não. É um robô. Tá? É um robô.